Carcará, lá no sertão. Fala pessoal, beleza? Aqui é Micael Amorim, presidente e membro fundador do Grupo Carcarás, Juventude Conservadora da UFMA. E nós estamos aqui estreando um quadro novo em nossas páginas, aí acredito que vá também para o YouTube, aqui na nossa página do Spreaker, também nossa página do Facebook, onde em alguns minutos, aí no máximo 15 minutos, nós estaremos falando dando dicas de estudos para vocês. Por isso que o nome do quadro, acredito que se chamará Carcarás Dicas, ou Dicas Carcarás, algo nesse sentido. Ainda não pensei muito bem no nome. E por que a gente resolveu fazer isso, cara? Muita gente pergunta por onde começar nos estudos, né? É uma das coisas que a gente mais vê por aí em pessoas que querem iniciar uma vida de estudos, que estão iniciando ou pensam, né, em trilhar o caminho da intelectualidade, de uma vida intelectual, uma vida dada à leitura, né? E não sabem por onde começar, cara. É um problema muito comum. Muita gente fica por onde eu começo, o que eu leio, como ler, quantas horas por dia ler. Existe um método de leitura, digamos assim. Eu sei que tem muita gente boa e muita gente grande falando sobre isso por aí. Eu recomendaria o professor Rodrigo Gugel, o professor Olavo de Carvalho, que são pessoas que dispensam apresentações, mas a gente vai dar nossa contribuição aqui também. Então, se você, eu espero muito que essas dicas o ajudem, né? Se você é uma dessas pessoas que está começando ou quer iniciar uma jornada de estudos, fique por aí que é com você mesmo que a gente quer falar. E, pois bem, sem mais delongas, eu pensei para esse primeiro programa, esse primeiro episódio aqui do nosso quadro, falar um pouco sobre a apropriação da leitura, como ler, né? O que ler, né? Muita gente pede uma lista de livros e eu acho que isso não é tão interessante, mas talvez eu dê, né? Talvez eu faça algum programa com, tipo, sei lá, 100 livros ou 50 livros indispensáveis para que você leia, né? 50 clássicos para que você leia. Mas fica para um próximo programa. Nesse programa, a receita é muito simples, né? Como ler? A preparação, como me preparar para ler? Bom, a dica que eu dou é leia pouco. É isso. Leia pouco. Pode parecer piada, pode parecer meio que, né? Zoeira a primeiro momento, mas é exatamente isso. Se você for pegar o Seth Landis, A Vida Intelectual, tá lá. No capítulo 8, a leitura. E a primeira dica que ele dá é essa: leia pouco. Mas como assim? Ora, a leitura ela é o meio universal de aprender, né? É a preparação imediata, né? ou distante de toda a produção, mas qualquer produção intelectual vai passar por ela, é indispensável. Então, se você não gosta de ler, se você está pensando em ter uma vida intelectual sem ser um homem dado aos livros, eu sinto muito, tire o cavalinho da chuva que não vai funcionar, meu filho. Nem todo mundo nasceu para a vida intelectual, né? Como tudo nessa vida, existe diferenças. E no meio intelectual também, né? Há intelectuais de renome, há intelectuais fraquinhos, há pessoas que nunca chegarão à intelectualidade, de fato, a ser o intelectual. Passarão a vida fingindo ou não se interessando com isso, né? A vida é assim, né? Então tem que ver o que dá para você. Então, se você não gosta de ler, o que você está fazendo aqui, cara? E é isso, pô. O trabalho intelectual, a vida intelectual, ela significa aprender e também produzir, né? Só que nos dois casos, tanto no aprender quanto no produzir, se torna obrigatório uma longa preparação, né? O soldado não vai para a guerra sem se preparar antes. Você vai mandar um zelador para a guerra? Não vai. Você chama o cara e leva para o quartel para treinar, né? Você vai fazer flexão, você vai fazer barra, você vai correr embaixo de arame na lama, você vai aprender a atirar, você vai apanhar, você vai ficar no sol, fazendo flexão, fazendo prancha. Ninguém vai para a guerra, e a vida intelectual ela é uma guerra, né? Como dizem as Sagradas Escrituras, o muito estudo é enfado da carne, né? Não é fácil a vida intelectual. A vida intelectual é difícil. É uma vocação, de fato, e vocação nada tem a ver com felicidade, com satisfação física. Você encontra vários casos de pessoas que sofrem muito, né, para seguir a sua vocação.
pessoas que não têm sossego. Então, existe dedicação. E a primeira coisa é essa, é dedicação. E agora, por que ler pouco? Porque você tem que saber ler. O ideal é saber utilizar as suas leituras, né? Para o homem de estudo, isso é uma necessidade primordial. Ninguém deveria esquecer isso. Então, a primeira regra é essa: leia pouco e tente encontrar naquilo que você lê algo de substancial para a sua vida, algo que desperte um real interesse, né? Algo que faça de fato diferença na sua vida, algo que fortaleça a sua cultura, algo que eleve o seu espírito, né? Muitos se orgulham de ter essa paixão pela leitura, muitos se orgulham de que ela é uma valiosa qualidade da vida intelectual, mas na verdade ela é uma tara, é um fetiche. Tem gente que tem realmente fetiche por livros, né? Você vê o cara tem 500 livros na prateleira e lê desordenadamente, lê compulsivamente e não absorve nada, porque ele não aplica o que ele lê na vida dele, né? São pessoas que leem para acumular informação, só que o acúmulo de informação, meu filho, não significa nada. O cara pode ter um acúmulo de informação muito grande e ser um verdadeiro incompetente na vida intelectual. E outra pessoa que leu, 10 livros, mas leu direito os livros, né, e conseguiu absorver o conteúdo daquele livro, se torna de fato um intelectual. Então deve-se ler inteligentemente, não apaixonadamente. Não apaixonadamente. Então, essa paixão por leitura desenfreada, alerta o Sertlanges, ela não difere muito das outras paixões da alma, né? E as paixões da alma, elas são prejudiciais ao estudo. O homem, ele é intelecto, ele é alma, ele é corpo. É o homem inteiro. Então, largue essa visão dualista do homem. Essa visão de que o homem, o que você faz, o que afeta você sensorialmente, não importa para o seu espírito e para a elevação do seu intelecto, porque importa sim. O homem dado às paixões, ele nunca vai se tornar um grande intelectual. Ele pode se tornar um erudito, ele pode, mas não um intelectual de fato, né? Então, cuide do seu corpo, controle as suas paixões e os seus vícios, né, para elevar a sua alma. Então, essa leitura desordenada, ela acaba entorpecendo o espírito em vez de alimentá-lo. Você pensa que está alimentando, mas você não está, você está entorpecendo, né? E acaba tornando incapaz, né, de qualquer tipo de reflexão ou concentração. Então, se você pensar só em desesperadamente devorar os livros, ser uma traça, como se diz, e não se preocupar em concentrar, em refletir, você vai estar se prejudicando. E, consequentemente, você não vai produzir. Lembra que eu falei que a vida intelectual é preparo e produção. Você não pode ficar se preparando eternamente. E você tem que produzir. E se a gente pode falar assim, acaba se escravizando, né? Se você ler e você não absorve, você acaba se tornando escravo das suas imagens mentais. Um fluxo e refluxo que você acaba sendo apenas um espectador, né? O Olavo nos ensina isso, uma coisa muito interessante, que é você ler um livro com calma, pausadamente e refletindo e tentando aplicar aquilo em sua vida, onde você não é só um espectador, como um autor daquele livro. Aquele livro acaba fazendo parte da sua personalidade, parte inerente de você, né? É a unidade do intelecto na unidade da consciência, unidade do conhecimento na unidade da consciência. Então você é aquilo que você sabe. E não pode ser diferente se não é paralaxe cognitiva, né? É você falando aqui e a tua voz falando lá longe. Então você tem que interiorizar o conteúdo. Você não pode apenas ser um reflexo daquilo. Então você vai acabar desqualificando a sua inteligência, né? Você vai ser um espectador sempre, sempre e sempre. E é isso, você vai ser um escravo das exposições, dos capítulos, dos tomos, né? Então, a dica é, leia somente aquilo que você quer reter. Tá, o que eu vou ler, Max? Você pergunta, Michael Max, o que eu vou ler? Leia aquilo que você quer guardar, né? Leia aquilo que você tem real interesse, né? E obviamente, reteia somente aquilo que deve ser aproveitado, né?
Então a dica é essa: leia somente o que você quer reter e retenha somente o que deve ser aproveitado. Organize o seu cérebro. Não maltrate a sua mente atolando de coisa inútil. Não te envenene com romances que são romances pequenos, que não tratam das grandes questões da vida. É claro, de vez em quando, para descansar, você pode acabar lendo um ou outro romance menor e tal, mas se preocupe com os clássicos, né? Os clássicos são fundamentais. Então, tenha suas prioridades. Escolha seus livros. Escolha seus livros. E vá direto às fontes, né? Vá direto às fontes. Deus, ele desperta os bons pensamentos para nos salvar, né? E o diabo desperta os maus pensamentos para nos perder, obviamente. Só que ele encontra essas sementes em nós. Então, se você se intoxicar de literatura ruim, de coisa que não vale a pena, pegar uns 50 tons de cinzas da vida e achar que você está fazendo um bom negócio, cuidado. Você pode estar vendendo a sua alma. Você pode estar dando um passo decisivo para o fim da sua vida intelectual. Então, leia aquilo que de fato é importante. Leia pouco, mas leia aquilo que importa. E vá aumentando gradativamente, né? Não é que você deva ler um livro por ano sempre, mas vá aumentando gradativamente, né? Quando eu falo que você tem que selecionar, que você tem que fazer uma escolha, eu estou falando dos clássicos, né? Os clássicos, eles são imprescindíveis, né? Os clássicos da filosofia, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Leibniz, Schelling e tutti quanti, né? Então a receita no começo é essa: poucas leituras, mas muito bem selecionadas, feitas lentamente e, claro, sempre tomando nota, de lápis na mão. Se você estiver lendo um livro de filosofia, é sempre recomendável um bom dicionário de filosofia. E não perca tempo. Não entendeu a palavra? Não importa. Não entendeu a frase? Não importa. Repita quantas vezes for necessário e volte para o dicionário quantas vezes for necessário. Nunca passe por uma frase sem compreendê-la. Só que isso é dica para outro livro, para outro programa. Então tá, amem os livros eternos, né? Os livros que dizem verdades eternas, né? Você pega um 50 tons de cinza e está tratando de coisas baixíssimas, né? Coisas corriqueiras, passageiras, efêmeras. Você está tratando de fetiches, de paixões, de coisas da carne, né? Coisas carnais. Então busca as leituras eternas, né? Busca as leituras eternas. Hoje eu estava falando com um amigo sobre ler Guerra e Paz, né? E Guerra e Paz é um romance eterno, cara. Você vê, daqui a 1000 anos eles vão estar falando de Tolstói e vão estar lendo Guerra e Paz. Daqui a 1000 anos eles vão estar falando da República de Platão. Daqui a 1000 anos eles vão estar lendo Confissões de Santo Agostinho. Então não leia bobagem, não. Pare já de ler bobagem, de ler livrinhos que meu professor recomendou, meus amigos estão lendo, meu youtuber favorito lançou um livro. Bobagem. Se preocupe em ler leituras eternas. Agora, não assumam nunca a postura de juízes. Sejam, junto com o autor, um irmão, na verdade, um amigo, né? É o que nos diz o Sertlanges na vida intelectual. Tomem o autor por guia, como Dante tomou Virgílio por guia no Caminho do Inferno, na Divina Comédia, né? E assim como ele guiou o Dante para as profundezas do inferno, pelas chamas do purgatório e até a luz do paraíso, permita-te que o autor leve-o pelos lugares mais diversos, né? Desde as densas trevas até a luz mais pura. Permita, não fique com 4, 5 pedras à mão para tacar no autor, não. Faça a suspensão da descrença, que é essencial. Então, é isso. Resguardem-se, preservem a sua alma, defenda a sua alma, mas viaje na leitura. Deixe o autor te guiar. Então, essa foi a nossa primeira dica. Leia pouco, selecione bem suas leituras e não seja um juiz diante do autor. Tomem o autor por guia. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima dica. Eu sou Micael Amorim, esse foi o primeiro Dica Carcarás. Comentem aí e compartilhem esse conteúdo. E
se vocês têm outras dicas, podem comentar também, que é sempre bem-vindo. Então, até a próxima, pessoal. Fui.